Gostaria de agradecer imensamente, né, o convite de poder estar aqui com vocês e a gente compartilhar essa experiência. Eu espero que o Ducho esteja fazendo aí a arte, né, dessa roda, já que não é um programa X, mas estamos aqui. Então, meu nome é Rebeca Leteia, eu sou amiga do Paulo, né, com muito orgulho, assim como todos que estão participando desse programa de hoje. E aí eu quero dizer para vocês que em 1 ano e 4 meses, 12, 6, 14, 15, em 16 meses, foram 9 países africanos que eu percorri, assim como um país da Europa. Então foram 10 países em 1 ano e 6 meses, queridos. Essa sou eu. Gente, eu queria compartilhar com vocês que a Rebeca tem um papel muito importante na minha vida e do Agostinho, porque eu estava em casa, depressiva, lá, solitária, e ela falou, amigo, levanta, sai dessa cama e vai pra rua, vai caçar boy. E eu cacei e encontrei o Agostinho. Oh. E deixa eu contar. Ai, que lindo. Tinha que ser da Rebeca, né? Olha, deixa eu ilustrar melhor. Ai, gente, teve até um beijo de Dia dos Namorados. Que lindo. E deixa eu contar, porque eu saí para um date e aí não rolou, não deu certo para mim, né? Não deu certo para mim com a pessoa, tudo bem, né? E aí foi o Paulo que estava ajeitando esse namoro, esse encontro. Aí estamos sabendo quem era o date que errou feio e não comparecer. Ai, não podemos falar junto. Que é conhecido! A gente saiu junto. Eu Paulo, sei quem é, hein? Não sei, tô zoando, não sei não. Fica quieto, Paulo. Aí a gente, saiu, só que o santo Paulo, não bateu. Fala aqui, ó. Fala aqui. O santo não bateu. Aí eu peguei, fui embora e falei, Paulo, obrigado por apresentar o date, né? Não deu certo pra mim, amigo. Vai você, vai pra rua, se joga na pista. E ele falava, tá chovendo. Aí eu falei, vai de guarda-chuva, sobe essa Augusta e vai atrás do boy. E aí ele encontrou o Tinho. Que histórias de amor, né? Dia dos Namorados, histórias de amor. Essas histórias. Oi, eu sou a Fernanda do Fofocalizando e eu queria saber o nome. Ah, não, isso a gente não vai contar, vai ficar aqui em segredo. Na sala que eu vou compartilhar, só me chamar. Não, Rebeca, não pode. Eu tenho uma pergunta também, Rebeca. Do Fofocalizando. Calma aí, a gente tem que organizar. Calma. Próxima agora, a gente... Não, calma aí, gente, eu sou apresentador, desculpa, podem parar aí, por favor? Agora a gente vai organizar as perguntas. Quem for fazer a pergunta tem que se apresentar, né? Da onde está falando, qual é a imprensa que está representando e já fazer a pergunta. Acho que é interessante. Então pode começar por você, Marcos. Oi, eu sou o Marcos, estou aqui há mais de 15 anos aqui atuando na psicologia, né? E também na Bolsa de Valores. Mas não era imprensa? É uma escolha muito boa que a imprensa fez aqui de essa. Psicologia? Também fala bom dia aí também para todo mundo na roda, né? Prazer estar aí dividindo com vocês esse programa. E, bom, tem atuação então de mais de 15 anos em psicologia, escrevo livros de autoajuda, né? Acho que já deu de apresentação, você pode ir para a pergunta. Eu quero perguntar ainda. Rebeca, uma pergunta. Os últimos 5 anos, como foi sua vida? Nossa, que mudou? Legal! Mudou Rebeca, o mundo? Você tem 3 minutos. Responda com 3 palavras. Sim. Eu fiz um texto, muito obrigada pela pergunta, viu, Marcos? Para mim sempre uma honra poder te encontrar, né? Principalmente nesse momento da gente aprofundar nossa vida. Recentemente eu fiz um texto, né? Até falando quais são realmente essas transformações que acontecem na nossa vida, né? Porque acho que é muito clichê a gente falar, eu fui conhecer o mundo e que realmente a gente mudou, né? E aí eu escrevi muito isso, assim, acho que eu reaprendi a pisar nos lugares e pedir licença,
mesmo eu trabalhando com mídias digitais, de querer mostrar tudo, retratar o mundo, mas eu sempre saber meu lugar antes de entrar pedir licença, né? Isso, de saber que algumas comidas eu não gosto, mas eu vou ter que comer em respeito àquela comunidade, àquela população. Então, eu tive que refazer os meus hábitos alimentares. Mesmo em alguns momentos eu sendo vegetariana, outros momentos eu tendo que ser carnívora. Eu não bebo café. Eu tenho que beber café em alguns lugares, como respeito. Então, acho que é me despir, assim, sabe? Então, o que foi mudando foi isso, de saber reconhecer que as minhas raízes, além de serem brasileiras, né, cada dia mais ela cresce, assim. E ela vai indo para baixo, eu saber onde que é minha terra, onde que é minha cidade raiz, que é Brasil, que é América Latina e africana. Então, acho que é isso. Essa é a maior mudança que foram nesses últimos 5 anos. E que eu não viveria para viajar só. Eu sempre gosto de voltar. Eu sempre gosto de ter um ponto central para fazer qualquer viagem, assim. Ai, Rebeca! Obrigado, Rebeca. Obrigado. Nossa, Legal. Obrigada A mesmo. gente agora vai para o próximo entrevistador. O próximo entrevistador é o Everton. Everton, se apresenta e fala qual mídia você representa, por gentileza. Olá, tudo bom, Rebeca? É um prazer estar aqui te entrevistando. Eu sou aqui da Coab, da imprensa da Coab 2, aqui lá do leste de Itaquera. É uma imprensa muito humilde, mas que tem uma representatividade boa ainda culturalmente aí em São Paulo. E é por esse viés que eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Nesse percurso aí que você teve, né, em 9 países da África e um da Europa Tá e tal. travando. Eu gostaria de Everton, saber para um pouquinho. Europa! Não! Beleza. Tá travando? Travou, mas continua, agora tá normal. Então, eu te encontro muito na cena cultural aqui de São Paulo, mais especificamente na bagunça, né? Você gosta de uma bagunça. E eu gostaria de saber também como que é a bagunça na África, assim, nos países que você passou musicalmente. A bagunça e a música, conta pra gente um pouco. Conseguiu, deu, rolou. Obrigada mais uma vez pela pergunta, acho importante. A primeira coisa que eu quero dizer, já fazer aqui vamos falar uma divulgação. A gente está fazendo uma campanha, vulgo eu, nos bolsões de extrema pobreza da cidade de Tiradentes, para arrecadar uma grana, e a gente também está para dar para as populações de extrema pobreza, extrema vulnerabilidade, onde o governo não chega. E a gente também está batalhando... Só um alerta, daqui a pouquinho a gente vai colocar o QR Code aqui embaixo para a gente conseguir doar para essa campanha que a Rebeca tá falando, tá? Rebeca, pode continuar. Exato. E a gente também está fazendo a campanha para o hospital de campanha que não existe na Zona Leste. Tem na Zona Sul, tem na Centro-Oeste, tem tudo, mas na Zona Leste não existe. Se a gente for pegar os números de mortes, ele se equipara ao estado de Pernambuco, ou seja, a Zona Leste está em 4º lugar se a gente for desmembrar ela como um estado do Brasil. Então, é gravíssimo o número de pessoas que estão sendo contaminadas na Zona Leste e no extremo leste de São Paulo. Enfim, mas é isso, já fez, né? E agora eu vou falar um pouco sobre os programas, sobre os festivais. Não, é sobre a bagunça. É sobre a bagunça e a música. Sobre os festivais de música. Então, a África do Sul, na África Austral, se a gente for pegar, ela é uma grande potência musical. A Nigéria é fortíssima para a música, então eles são imbatíveis, e os angolanos. Então, os países de língua lusófona, se você quiser fazer sucesso, você tem que ir para Angola ou para Cabo Verde. Cabo Verde consegue puxar um pouco, mas Angola ganha em questão de produção musical, África do Sul e Nigéria. Cada país, eles têm alguns festivais, que é como se fosse o Lollapalooza, né? Ou o Rock in Rio, que acontece em vários lugares do mundo, exceto em África, mas esses festivais, cada país tem o seu. Então, tem o maior festival da África Austral, que é a coisa mais linda do mundo, que eu fui, que é o Bush Fire, que eles falam, acenda seu fogo, traga o seu fogo, e são 4 dias de festa, 24 horas de festa com vários cantores da África inteira. É a coisa mais linda
de se ver assim, você vai acampar, você tem pulseirinha, e a pulseirinha tem o valor. Os caras pique festa gringa, sabe assim, daqueles alto nível, alto padrão, e todo mundo da África indo de carro, indo avião, vem uma galera da Europa só para ir nesse festival. Eu entrei como imprensa nos dois, tanto em Moçambique, que era o As Go Let's Go, e nesse daí também, que foi na Suazilândia. Mas África do Sul tem, Lesotho tem, Botsuana tem, Malawi tem. Malawi, ele chama o festival das estrelas, que ele é feito no Lago Malawi e todo mundo vê, assim. E do Lesotho, ele é na frente de uma das maiores cachoeiras da África, assim. É lindo, é lindo, é lindo, e todo mundo vai de carro. Acampa, você fica, tipo, come churrasco aqui, cada um com a sua bandeira do seu país. É incrível. E qual estilo musical que predomina? Então, a África do Sul, como ela é forte, ela vem com os ritmos que hoje chama amapiano, que é uma batida, é uma batida meio que um funk batido. É muito bom, amapiano, dá para procurar. E a Nigéria também vem com um ritmo mais... Eu não sei qual que é o ritmo, tanto como diz, da Nigéria, porque eu nunca fui, mas eles vêm com um ritmo que é muito bom, que é os que mais viraliza também ao redor do mundo. Moçambique, a marabenta, que é incrível que você escuta e você quer dançar. Nigéria é o Afrobeats? Oi? O Afrobeats, que tem o Afrobeat. E tem o Afrobeat. Na Nigéria eles fazem Afrobeat. Na Nigéria é mais Afrobeat, mas na África do Sul é amapiano. É o que estoura. Gente, só para complementar também, a Rebeca fez uma playlist com algumas músicas que ela conheceu nessas viagens dela. E a gente também vai ter esse link do Spotify para compartilhar com vocês, tá bom? Mas não esquece de dar o like na nossa página e fazer inscrição, tá bom? Tem a quero essa lista do Spotify, Rebeca. E recentemente, eu posso fazer uma pergunta para mim mesma? É verdade. Sério? A gente não tá mais Sério? brincando. Sério? É verdade, gente. Tudo Nossa, verdade. Tudo bem. Esse vídeo vai ser publicado. A gente tá sério aqui, não é brincadeira. Não é brincadeira. Então, continuando a nossa rodada. Pra mim estar aqui. Rodada viva. Eu acrescentei a música de uma cantora zimbabiana incrível, que ela foi a primeira cantora do Zimbábue a tocar imbira. Então, 1960 era um instrumento que era proibido tocar por mulheres e ela foi a primeira a tocar. Então, tem umas músicas incríveis com imbira que vocês vão chorar sangue, que é música do Zimbábue. É linda de ouvir. Vale a pena. Bom, então, continuando a nossa rodada de perguntas, a próxima jornalista a fazer a pergunta aqui para a Rebeca, para nossa entrevistada de hoje, vai ser a Fernanda. Fernanda, se apresenta, fala de onde você, quem você está representando e faça a sua pergunta. Oi, Rebeca, é um prazer estar aqui. Muito bom estar com você. Uma honra te entrevistar. Eu queria saber, eu estou representando aqui duas revistas, na verdade, Viagem e Turismo e também Viagem e Turismo. E eu queria saber, assim, né, com tantas viagens, né, que você faz, com tantos lugares para onde você vai, e com tantas experiências que você tem nesses lugares, como que você lida quando você não fica bem? Porque eu acredito que você encontre muitas situações diversas que te trazem algum mal-estar. E eu queria saber como que você lida com isso, estando longe das pessoas com quem você poderia falar, como que você cuida de você mesmo. Muito bem. Fernanda, muito obrigada pela sua participação aqui, prazer conhecê-la. Acho que é uma pergunta de extrema valia. Nessa última viagem que eu estive na África, eu consegui perceber que é impossível você praticar a solitude no continente africano. As pessoas, elas gostam de ficar juntas, elas gostam de estar a todo momento. Então, o momento que eu queria ficar sozinha, as pessoas não deixavam, porque elas queriam estar junto, porque eu era uma brasileira, eu era uma pessoa nova, eles querem toda hora demonstrar carinho.
afeto, companheirismo. E eles querem te conhecer, você é uma pessoa nova. E no Malawi, tá tendo eco. E aí, no Malawi, quando eu fui fazer um trabalho comunitário com uma comunidade em Chikawa. Eu fiquei na casa da comunidade, da população, tudo. Só que eu trabalhava com eles, moravam na mesma casa, estava na comunidade. E às vezes eu queria ficar sozinha. Então eu não tinha isso. Então eu reservei um Airbnb, que eu queria uma casa grande. Eu também queria tomar banho de chuveiro, que fazia praticamente 2 meses que eu não tomava banho de chuveiro. Eu queria ter um quarto, tipo, só para mim, porque eu estava dividindo a casa com as codornas, sabe assim? Tipo, Eita, travou. Gente, tivemos algum probleminha técnico, a gente já tá resolvendo. Eu já liguei pro técnico da NET e lá em Manaus arrumar a internet da Rebeca. Rebeca, retomou a conexão. Voltou. Onde que eu parei, gente? Eu nem percebi que vocês continuaram. A gente ficou impressionado com o seu relato de dormir com codornas. Travou de novo. Travou de novo. Realmente. Gente, tem uma coisa curiosa para contar da Rebeca enquanto ela recupera. Ela tem muito medo de gato. E aí eu quero que depois que você terminar de falar da codorna, que a gente ficou curioso, eu queria saber como você superou esse medo dos gatos também. É verdade. Não, então, aí eu dormia numa incubadora, num quarto, né? Todas as pessoas deram o melhor lugar para eu dormir e aí tinha uma incubadora de codorna. Então, assim, era meu quarto, eu não podia abrir a janela. E a tranca era por fora. Eles diziam que eu não podia dormir com a janela aberta porque alguém podia roubar, só que o trinco era por fora. Então, se alguém fosse roubar, ela conseguiria roubar. Então, não fazia sentido eu não dormir com a janela aberta. Eu respeitei a cultura. Então, eu queria dormir fora, eu queria sair um pouco de lá. Foi. E aí eu consegui pegar um Airbnb, um lugar grande, os hotéis eram muito caros, e aí eu cheguei nessa casa. Logo que eu cheguei na casa, eu tava muito tipo, vou ficar sozinha no quarto, não vou sair. Eu já tinha uns amigos na capitais, mas eu queria passar realmente 24 horas sozinha. Só que o dono da casa, o filho, a esposa, eles queriam ficar toda hora conversando comigo. E em 1 hora eles bateram 6 vezes na minha porta. Rebeca, você tá bem? Quer jantar? Quer isso? Quer não sei o quê? E eu tava tão cansada que eu queria chorar, porque eu tava cansada de ver tanta miséria, ver pobreza, ver tudo que eu tava vendo. Eu tava cansada de tudo, eu não sabia, sabe? Eu tava meio mal. E aí eles queriam toda hora conversar, queriam toda hora estar comigo, e eu queria só falar com a minha família, eu não tinha tempo de falar com a minha família. Então, isso foi muito difícil, é uma coisa que a solitude na África é impossível, mas os momentos que eu estava triste, eles eram muito pequenos. Eles aconteciam em um dia, e nos outros dias eu já estava envolta com 1 milhão de coisas. Quem me conhece sabe que é mais emoção, um monte de coisa para fazer, aqui a colar, e vamos que vamos. E dos gatos, amiga? Como que foi os gatos? Pois é, eu tinha fobia de gato, né? E aí a gente vai superando alguns medos. Então, acho que o primeiro medo que eu superei, eu não entrava em casa de ninguém com gato. E aí eu lembro da casa da Angélica, quando foi uma férias, as minhas férias no Brasil, e a gente passou. E eu falava, esse gato é bonito, não tenho tanto medo. E foi. Depois que eu cheguei em Moçambique, a minha melhor amiga, que era uma brasileira, ela era minha vizinha, morava próxima, ela tinha um gato. E aí esse gato, toda vez que eu chegava na casa dela, ele ia me receber. E aí eu entrava na casa e o leão, ele começava a passar em mim o rabo. Ele não ia com ninguém, mas comigo ele passava o rabo. E ela falava, amiga, ela é toda mística. Olha, o gato fala, o gato sente. Aí eu falava, eu tenho medo de gato, mas desse gato eu não tenho.
Desse gato eu não tenho. Ele vinha e roçava, roçava, roçava. E aí foi. Hoje eu não tenho medo, não pego, não toco, mas tá tudo bem. Não grito, não saio correndo, não destruo a casa. Tá tudo bem, foi passando. Ah, que ótimo! Isso é um relato de superação, gente. Vamos superar as Exato. nossas fobias. Agora a gente vai Uhum. continuar com as rodadas de entrevista. Agora quem vai fazer a pergunta é a Angélica Bezerra. Por favor, Angélica, se apresenta, fala de onde, quem você representa e faça a sua pergunta. Olá, pessoal, boa noite. Boa noite principalmente para nossa convidada de hoje, que é a Rebeca. E, Rebeca, eu fiquei, assim, impressionada como foi o Kirikou, o primeiro gato que você interagiu, sendo que ele é um demônio. Que bom que ele conseguiu para superar o seu trauma, porque podia ser bem pior o final dessa história. Então, primeiro, eu queria ficar muito feliz em relação a esse primeiro start do Kirikou para você conseguir superar esse trauma. E a minha pergunta, na verdade, não tem nada a ver com gatos, nem com comida, nem com nenhuma doença. Na verdade, eu sei que você se interessa muito por moda, né? Você gosta de se vestir bem, se interessa muito por isso, se maqueia, tá sempre brilhante nos rolês. Eu queria saber o que você aprendeu em relação a isso pelos lugares que você passou. Obrigada, Angélica. Sempre uma honra poder reencontrá-la e saber que seu gato fez parte da minha história. Não só o gato, mas como você também. Mas acima de você, só o Paulo, porque somos amigas dele. Não, mas assim, brincadeiras à parte, eu fiz também um texto sobre isso, falando sobre como a moda veio na minha vida, né? Porque é uma coisa que eu sempre fui dita a baiana, entende? Então as pessoas sempre quiseram menosprezar o meu modo de me vestir, o meu modo de me aceitar, e ele sempre foi vindo comigo, e acho que essa construção, ela é diária, ela é constante, né? Então eu tinha minha identidade, mesmo as pessoas querendo me camuflar, e aí quando você tem acesso ao mundo, você vê que as coisas são coloridas, que tudo combina comigo e que eu posso misturar vários mundos vestindo, né? Então, para mim, não é só viajar, eu imerjo nas culturas na cultura local, junto com as roupas. Então, acho que um exemplo disso é o Tajiquistão, né? Quando eu vivi lá, eu vivia como elas, com as roupas mais coloridas do mundo. Então, para mim, foi um desafio quando eu ia para um país que eu não sabia o que as pessoas usavam. Eu comprei tudo preto, para não chamar tanto atenção. E aí, quando eu cheguei no país, ele era todo colorido, tudo bordado à mão. Aí eu falei, esse é o meu lugar, é isso que eu quero. Você vai no costureiro, em 24 horas está sua roupa pronta, você faz seu sapato, você faz tudo, sabe? Você recria tudo através de um tecido. E sempre pensando nessa coisa do consumo consciente. Então, como eu morei na Rota da Seda, eu fiz questão de colher o algodão. Como que é isso? Desde onde surge minha roupa, né? Desde a plantação, desde a colheita, desde a compra, para que a gente não faça realmente um grande consumo aí exacerbado do mundo da moda. E aí eu já aproveito para dizer para vocês que nesse mundo do desapego, eu tenho um guarda-roupa, que é um guarda-roupa coletivo, que chama Ubuntu Guarda-Roupas, da qual eu deixo aberto todo o meu acervo de roupas pelo mundo para compartilhar com vocês. Então, vi esse look, eu não sou apegada, eu empresto, você vai lá, aluga, vou para uma festa, e é isso, a gente circula o mundo, nossa energia circula. Muito legal essa ideia, gente. O link também desse projeto da Rebeca a gente vai colocar aqui na descrição do vídeo, tá? Então não se preocupem que todos vão poder alugar as peças da Rebeca. Rebeca, continuando essa pergunta de moda, eu queria que você falasse de onde é esse colar que você está usando, amiga, que é incrível, por sinal. Pois é, esse colar eu comprei na África do Sul, então ele é da tribo Zulu, que eles fazem também, então é trazido da África do Sul, e essa pulseira é dos Maasais, do povos Maasais, que os Maasais eles são tanto da Tanzânia quanto do Quênia, eles são a única população que pode atravessar os países sem passaporte. Os Maasais eles não têm identidade, não têm passaporte, não têm RG,
Então eles podem circular assim ao redor do continente só com a roupa deles, assim, ó, tchá, 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 livre, sem fronteiras. Isso aí, a gente chama de liberdade, né, gente? Então, continuando a nossa rodada de perguntas, nesse mesmo ambiente que a Angélica está, a gente tem o jornalista Agostinho, que está ali sentado no fundo e que agora vai ter a oportunidade de fazer a pergunta dele. Por favor, Agostinho, se apresente, faça sua pergunta, por favor. Oi, Rebeca. Oi, pessoal. Meu nome é Agostinho Crescencio. Eu vou representar aqui o pessoal que nasceu e cresceu no interior do país. Rebeca, você passou aí pelo continente africano e com certeza conheceu várias capitais. Eu queria saber se você teve experiência no interior do país. Se tem uma diferença grande entre quem nasce na capital e quem é criado e quem nasce no interior, como aqui no Brasil. Uhum. Muito obrigado, Tinho, pela sua pergunta. É sempre uma honra tê-lo fazendo essas perguntas muito sapientes, né? Toda vez que eu viajo, eu gosto de realmente fazer uma imersão nos países, né? Então, não é uma viagem curta de 2 dias, porque eu quero completar países. É uma viagem realmente para conhecer o povo, né? A população. Então, na África do Sul, eu fiquei em regiões mais extremas, mas eu não gosto de falar muito da África do Sul porque ela é muito popularizada, mas eu gosto de lembrar Suazilândia, Moçambique. Eu não morei na capital, eu morei na província Sofala, que é uma das regiões que era oposição ao governo, que então ele era totalmente abandonado, e tive a oportunidade de fazer do norte ao sul de Moçambique. Então eu levei meus pais para fazer a parte do norte de Moçambique, e a gente aprendeu tipo outra cultura, que eles são todos matrilinear, né, que fala matriarcado no Brasil, mas como é dito nos países lusófonos, ele é matrilinear, é outra cultura. O pessoal do povo do interior, do mais afastado dos grandes centros, eu sempre acho que a cultura é muito enraizada. A cultura é mais forte do que nos grandes centros. Então, se eu pegar Moçambique, ele puxou toda a cultura do norte, que é tanto a marabenta quanto as tufos da Mafala. Tufo, que é uma dança que elas usavam para fazer quando elas recebiam seus maridos, as mulheres. Então, o Mapico, que é uma dança extremo norte de Moçambique, foi concentrada hoje no centro para ter essa popularização. Mas que esses grandes regiões mais afastadas, elas ficam agarradas com as suas culturas para que ela não se perca a sua origem, sua raiz, o que é diferente das grandes capitais. E vivendo em Sofala, que é na província que eu vivi, eu atuei muito com a dança, como que é? Marimba? Como que fala? Tem uma dança que eu até escrevi um artigo sobre, que eles tá morrendo essa cultura dessa dança por lá. Então, a gente fez um reavivamento dessa cultura e até fiz parte de um programa que era para dessa cultura circular pelo país para que não morresse. Então, as grandes capitais, elas negligenciam muito essas regiões mais afastadas, que são senhores e senhoras que fazem com que essa cultura fique viva. Ô, Rebeca, Mandoa, só complementando essa pergunta, você percebe que também nesses locais mais afastados das metrópoles tem esse êxodo da população jovem, que é uma coisa muito característica da Europa, por exemplo. As províncias mais distantes dos centros ficam com uma população mais envelhecida e os jovens migram para as capitais, até por questões de emprego e outras oportunidades, né? Na África acontece isso também? Muito, muito. Então, como eu falei, né, nos países lusófonos, se você quer crescer na música, você não sabe um cantor. Me fala um cantor moçambicano de cabeça. A gente não sabe. Tem mas uma que canta com a Pablo Vittar, que eu esqueci o nome. Não, ela é angolana. É a travesti? Isso. Ela é angolana. Então, a gente conhece, consegue cantores angolanos. Mas Angola é lusófono. Mas a gente não consome basicamente nada. Então, ela tem, mas a gente mesmo se consome, a gente consome titica. A gente consome os angolanos, porque ele consegue ir para o mundo. Agora, pensando, né? Música cabo-verdiana, a gente escuta,
mas a gente tem uma ligação fortíssima com Moçambique, mas a gente não sabe os músicos moçambicanos, né? Então tem essa perca. E acontece isso também na região, eles saem dessas províncias mais afastadas, que seriam estados, para ir para a capital para tentar conseguir alguma coisa. Chega na capital, eles saem e vão para outro país para conseguir firmar sua música. Legal. Bom, agora a gente vai continuar. Essa é a última rodada de perguntas. A gente agora vai com o jornalista Eduardo Ducho, que também tem um trabalho muito legal de audiovisual. Acho que é um arroba que vocês podem seguir, por favor. Então, Eduardo, faz aí sua pergunta e se apresenta, por favor. Oi, Rebeca, tudo bem? Oi para todo mundo que está aqui também. Eu não sei muito o que dizer. Eu tinha a vontade de falar assim, cada pessoa que está aqui tem um sorriso que me agrada muito e que me traz muitas coisas boas. Você é uma pessoa delas também. E eu queria que você deixasse aquela mensagem de paz, de tranquilidade que só o seu sorriso tem. Todo mundo é uma alegria, aquela mensagem que só você dá no rolê que sem querer, na festa do Paulo e do Tinho, que é aquela alegria conjunta. Você sempre está ali, trazendo uma alegria. É sua vez agora. Legal. Muito. Seja aqui, seja na rádio, seja sem querer, seja no Petar, numa viagem nada que ela surge para animar geral. Um sorriso. Exato. Acho que as palavras me faltam e eu vou deixar meu sorriso no ar. Gente, olha, foi muito legal essa nossa rodada de entrevistas. Deixa eu só falar uma coisa. Eu quero falar. Claro. A Carol pode perguntar ainda, né? Vamos dar vez a ela. E eu queria dizer também assim, Ducho. Peraí, gente. É a André. Chegou a pizza. Ai, belgas, gente, Chegou os desculpa. belgas. Tem a Carol pra fazer pergunta também. Isso, 809, É uma pergunta por telefone. tá bom? Obrigada, tchau, Uma tchau. pergunta. Olha, Qual é o número? o É computador não está 809. autorizado, tá? Não, gente. Rebeca, eu cometi um erro, por favor. Antes de você falar suas palavras finais, a nossa jornalista Carol tem uma pergunta para fazer para você. Não, mas eu quero falar uma coisa pro Ducho. Então fale e complemente. Só para dizer que em Moçambique agora eu fui convidada para estar em uma produção sobre o Carnaval de Moçambique, né? Então, Moçambique, eu acho que o Brasil é muito Moçambique, e mesmo o Brasil sendo muito Moçambique, Moçambique se espelha muito no Brasil. E tem um dos maiores carnavais, e na província que eu fui, curti o Carnaval de 2020, que foi desse ano, Carnaval de Quelimane. Eu estava participando de um documentário, de um relato da história do Carnaval de Moçambique, dos maiores carnavais do tempo, que eles chamam. Então, a música brasileira está lá, está envolvida, eles trazem um pouco da música tradicional, eles têm respeito às senhoras, é a coisa mais linda de se ver. A gente está buscando financiamento para sair esse filme, então, de antemão, vocês estão sabendo aí que eu atuei na produção de um longa-metragem sobre o carnaval moçambicano. Gente, olha, muito incrível. Vários projetos, né? Várias frentes. Por favor, Carol, se apresente e faça a sua pergunta. Oi, licença a todos. Eu sou uma jornalista independente da mídia lá de Santo André, né? E tô aqui, assim, é uma honra estar aqui. Você também é de Santo André, Rebeca? Santo André do mundo! Nem sabia disso, estou honrada agora de ter nascido nessa cidade, com essa pessoa, né? Mesmo lugar dessa pessoa. Nossa, me sinto honrada, assim. Chegou a pizza! Ai, sim. A pizza chegou, meu povo! Pode perguntar, Carol, sou da sua, desculpa. Eu queria saber, de todas as suas viagens, assim, se teve alguma situação, já puxando o último gancho do Ducho, queria saber se teve alguma situação que você deu muita risada, ainda mais depois, alguma cena desencontrada, sei lá, alguma coisa. Conta uma história legal pra gente dar risada. É isso.
Bom, Uma história olha, inusitada. uma história inusitada. Ah, é que tem várias Difícil engraçadas. contar. Eu tenho uma, eu vou contar, né? Se você não lembrar, Um, disse que tinha um. um dia, eu sempre viajo baixo custo, né? Aí um dia eu comprei uma passagem de avião para ir para Porto de Galinhas, para ir para Recife, sabe? Meu primeiro Ai, não acredito! meu primeiro emprego. Aí, tudo bem. Aí eu conheci, né, um colega que trabalhava comigo, né, no meu trabalho, tal, a gente conversando. Aí eu comentei com ele: "Ah, vai ter um feriado, que era Semana Santa. Eu comprei minha passagem para Recife, para Pernambuco. E aí, olha só o preço da passagem, acho que eu paguei coisa de R$ 200 e de volta era super barato, 400. Aí a pessoa virou e falou assim: "Ah, eu vou comprar também". Só que a gente se conhecia coisa de 2 semanas. Então, como alguém vai comprar uma passagem para viajar com alguém que não conhece? Aí eu não falei nada, né? Eu falei, ai, tomara que aumenta. Só pensei assim na cabeça, ai, tomara que não dê certo, tomara que não dê certo. Deu certo. Ele foi. Aí, tudo bem, né? Ele virou e falou assim: "Olha, amiga, eu tenho uma casa de uma tia pra gente ficar em Tamandaré, que também era um lugar incrível, perto do, como fala, das praias dos Carneiros, com pôr do sol incrível, lugar ó, top. A moça ia buscar a gente de carro, ia estar na casa de família, a gente não ia gastar nada. Foi, ó, perfeito. Aí depois era a hora de eu continuar dando up na viagem. Eu falei assim: olha, eu tenho um amigo que vai hospedar a gente. Esse amigo eu conheci através de um peguete que eu tinha conhecido no Pará. E a gente ficou, e aí ele indicou esse amigo para eu ficar na casa dele. Tá bom. Aí eu nunca tinha visto ele, mas era uma recomendação. Só que chegando, a gente depois saindo da casa da tia, né? Tudo organizado, casa de família. Esse meu amigo, a gente desceu assim, ó, do ônibus, do busão, para ir para casa desse meu amigo. E aí, esse amigo que tá aqui na live também falava assim: "É aquele seu amigo?" Aí eu falava assim: "Não, é aquele, não." Aí ele falou: "Não é ninguém." Eu falei: "Eu não conheço." Porque eu contei, né? A gente não ia contar. Porque senão a pessoa ia ficar com medo. Aí ele falou: "Não acredito que a gente vai para casa de alguém que você não conhece." Aí eu falei: se você não quiser ir, se vira, meu amigo, eu tô indo. E aí eu fui na frente, arrastando a minha mochila, e ele com a mala de rodinha dele, assim, ó, pá, 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 batendo pela rua e bravo comigo. Aí chegou meu amigo, que por sinal era lindo, era super bonito, e a gente foi para casa dele. E a casa dele era incrível, porque tinha como fala? Lugar para jogar vôlei. A gente ficou em quarto separado, não foi, Paulo? Foi. Sou eu. Ficamos em quarto separado. Ele levava pra gente da festa da universidade. A gente era amigo de um monte de... Ficamos amigos lá de um pessoal. Não, e aí foi realmente uma experiência incrível. Foi. Mas fiquei com medo. Essa história é bem inusitada, é Nossa, bem legal muito lembrar maluco, dela. porque eu ia antes disso, eu tava pensando em perguntar como você conheceu o Paulo. Então, na verdade, o Paulo você conheceu por 2 semanas e foi viajar com ele? Ele foi essa pessoa? Não, a gente conheceu... Eu conheci o Paulo... eu comecei a trabalhar no mesmo lugar que ele. Então, quando ele chegou para trabalhar, eu era meio que a chefe, porque as chefes estavam num congresso, ou 2 dias depois ele chegou de mim, de diferença. Então, a gente ia trabalhar no mesmo serviço de saúde. E aí, quando ele chegou, tipo, alguém... 2 dias já estava mandando no Paulo. Alguém subir na escada e fala: "O novo farmacêutico chegou." Aí, tipo, pá, bateu o cabelo, assim, aí eu falei: você é o novo farmacêutico. E eu era nova enfermeira também. Então a gente se conheceu meio que no trabalho. Ô, Rebeca, não querendo que você exponha alguma coisa que você não queira,
Mas a história que você atravessou a Venezuela para Roraima, quase levou uma flechada. Ai, gente, pra mim essa é a melhor história. Que você acordou desmaiado. Foi abordada por índios. Foi isso. Foi isso. Eu não foi entendi isso. até hoje. Por que você foi atravessar a pé a fronteira da Venezuela? Eu não entendi. É o seguinte, quando eu morava em Trinidad e Tobago, eu fui lá para estudar inglês, então eu tinha que voltar para o Brasil para fazer a prova do mestrado. Então era meu sonho voltar, e aí eles adiantaram a prova do mestrado pela USP. E aí eu tinha que voltar de qualquer jeito. Então o melhor jeito que era voltar de Trinidad e Tobago por terra, por mar e terra. Então eu desci de barco de Trinidad e Tobago até a Venezuela e tive que atravessar a Venezuela inteira até chegar em Roraima. Roraima eu ia comprar um voo para Manaus e de Manaus para São Paulo. Era o jeito mais barato de eu conseguir chegar em São Paulo a tempo. Então eu desci, fiz isso e como eu estava numa loucura, eu tive uma queda de pressão na parte da fronteira. E estava muito sol, estava muito quente, eu não estava me alimentando direito. Você veio de Caracas até a fronteira do... Não, Caracas ele é mais afastado, porque se eu venho por Trinidad e Tobago, eu venho totalmente pelo Nordeste. Quase Guiana ali, então. Uhum, isso, quase Guiana. Alguém representa a geografia aí, gente? E aí eu vim descendo. Nessa história também, eu conheci um rapaz que trabalhava para o IBAMA. E aí ele tinha dinheiro, ele ganhava rios de dinheiro. Então, ele meio que pagava hospedagem para mim, sabe? Pagava comida. E nessa eu tinha que chegar rápido, porque eu já tinha comprado o voo. Estava tendo uma manifestação dos índios brasileiros na fronteira, né, de Roraima com Venezuela. E aí, nisso, eu precisava atravessar. Então, quando chegou o táxi, eu pedi para atravessar, só que eu não conseguia atravessar, porque era uma manifestação. E aí, eu tive uma queda de pressão e eu caí. E aí, quando eu fui ver, eu já estava dentro da tribo. E quando eu acordei, era um monte de índio, assim, em cima de mim. E eu, ai, meu Deus, onde eu tô? Toma isso, toma não sei o que. Eu falei, não, por favor, eu preciso ir achar um carro para eu conseguir chegar na cidade. Aí eles me ajudaram, me apoiaram, assim. Aí eu consegui pegar um outro táxi e ir. Gente, é muito incrível conversar com você, Rebeca. A cada pergunta a gente conheceu um pedacinho do mundo. É muito legal ter essa visão que você passou aí pra gente. Então eu queria te deixar aberto agora para suas palavras finais para a gente encerrar nosso programa de hoje. Muito obrigada, acho que muito obrigada, né, a todos vocês foram os convidados da noite. Para mim é sempre uma honra eu poder mostrar um pouco da minha história, a gente poder viajar um pouco pelo mundo. E é isso. Vamos nos manter firmes e fortes nessa quarentena. Acho que é importante, mas essas trocas são fundamentais para a gente. Sempre aprendo um pouco e sempre me sinto muito perto de vocês. Obrigada, gratidão. Muito obrigado, Rebeca, por compartilhar todo esse momento com a gente. A gente vai encerrar então o programa agora. Muito obrigado pela audiência. E não esquece de se inscrever no canal e deixar o like aqui, tá bom? Beijo, gente. Tchau. Ai, gente, vocês são os melhores. A gente tem que... Perfeito. Eu assistiria esse programa. Eu quero assistir de novo. Para anotar o nome dos festivais, o nome dos ritmos, tá tudo anotado. Eu anotei.